endereço e os dados da empresa em que ele está prestando serviço, da empresa ou pessoa física. O cadastro é realizado depois. A gente faz o cadastro dele, emite o boleto. Amanhã, depois que o boleto entra na compensação, o pagamento entra na compensação, ele já nem precisa mais vir aqui à Secretaria de Finanças. Ele já pode ir no site da Secretaria de Finanças, tem um link lá, bem na frente aparece na página inicial, aparece em nota fiscal avulsa, ele já vai lá e já é bem fácil ele emitir essa nota. Depois de realizar o Se for para o bem de toda a cidade, né, for utilizado essa verba, né, para benefício da cidade, acho justo. Bom, e aqui no estúdio eu recebo agora o tributarista Pedro Jorge Medeiros. O assunto é ISS e outros impostos. Pedro Jorge, muito obrigado por você ter vindo. Nessa série do Anuário a gente tem didaticamente explicado como é que funcionam questões que estão no anuário como conteúdo, e hoje o assunto é ISS. A gente viu aí o contribuinte, a CEFIM falando, e aí eu coloco uma questão para você. Em que medida, na sua opinião, as pessoas aceitam pagar um imposto mais alto desde que elas tenham contrapartida? É uma alegria muito grande estar aqui com você e com todos os telespectadores, a TV O Povo. A questão do pagamento de tributo, eu entendo que existe aquelas pessoas, né, que atavicamente já está intrinsecado, elas não gostam de pagar tributo, né? Tenta burlar o pagamento de tributos. Agora, a grande maioria da sociedade, ela tem dificuldade em pagar o tributo por duas razões. Primeiro, pelos altos valores dos tributos, né? As altas alíquotas. E segundo, porque ela não vê realmente esse tributo revestido em prol da sociedade. Então ela paga um valor que ela considera um valor alto e não tem o feedback, não tem o retorno para a sociedade. Então, muitas vezes nós temos hoje no Brasil, assim, especificamente, uma carga tributária de 36%, 37% do PIB. Ou seja, em cada R$100 que se arrecada, se ganha R$36, R$37 é para pagar de tributo. E a pessoa ainda tem que pagar a segurança, porque a segurança pública é deficiente, tem que pagar, normalmente paga-se um plano de saúde, porque não confia na saúde pública, normalmente coloca um filho para estudar numa escola particular, porque não confia na escola pública. Então, a não ser as universidades públicas, que realmente elas são mais confiáveis, mas a escola, principalmente a escola de ensino médio, ensino fundamental... Que é uma contradição, que é uma contradição, isso é um absurdo, né? E isso, nos países desenvolvidos, isso não acontece de maneira nenhuma. Então, principalmente aquele assalariado que está na classe média, na classe intermediária, ele tem essa dificuldade. Ele paga um tributo altíssimo e ainda tem que pagar pelos serviços essenciais para ele poder ter alguma coisa. Então, realmente, essa dificuldade que o contribuinte, que ele vê no retorno do que ele paga, é realmente o que dificulta, o que não dá vontade dele pagar. Então, se ele puder deixar de pagar, ele deixa de pagar, né? É interessante o nome imposto, né? Porque se fosse bom não era imposto, né? Era voluntário, né? Todo mundo pagava se quisesse, né? Então, é imposto porque esse é obrigado a pagar realmente. Do ponto de vista de Fortaleza, a gente está falando aqui de alíquota de 2% a 5%, e estamos falando aqui de municípios no seu entorno que eventualmente praticam alíquota menor. Isso acontece não só no Ceará, né? Barueri, em São Paulo, por exemplo, é um polo de empresas porque tem uma política agressiva. Em que medida isso é relevante do ponto de vista da política tributária do município, no seu modo de ver? Isso são os conflitos, né, de competência, essas guerras fiscais entre municípios, isso é muito comum, né? Esse limite de 2% a 5%, isso é um limite legal, realmente você não pode oferecer um ISS, uma tributação com alíquota menor do que 2% e nem superior a 5%. Mas o que é que acontece? Como foi falado aqui na reportagem pelo Gomes na Secretaria de Finanças, a grande maioria dos serviços são tributados em 5%.
Então, muitas vezes, cidades que circunvizinham Fortaleza, como Eusébio, Maranguape, Maracanãú, eles oferecem uma tributação menor justamente para algumas prestadoras de serviço e prestar o seu serviço, ou então colocar suas sedes naquelas cidades que fazem fronteira com Fortaleza. E por aí vai no país inteiro. Em que medida, Pedro Jorge, as empresas buscam tributarista para se organizarem antes da crise, antes de se verem diante de uma situação de risco, ou de fiscalização, ou enfim, de algum problema? Tem mudado muito agora a sistemática. Antigamente era muito difícil, inclusive tinha até aquela alcunha que o brasileiro só fechava a porta depois de roubar. Então só ia procurar um advogado depois que ele era autuado, que ele enfrentava um problema. Hoje não, hoje algumas empresas, principalmente as empresas mais organizadas, ela consulta o advogado, tem um contador, né? E o advogado para as questões legais, né? Então, há essa consulta e o advogado vai explicando, vai procurando encontrar saídas, encontrar soluções para determinados problemas que a empresa possa enfrentar. Você, na sua história de tributarista, você se depara com situações hoje, na realidade das empresas, de que tipo? Em que nível de desorganização você tem encontrado? Muitos problemas, diversos problemas. Nós nos deparamos com contabilidade mal feita. Isso é o grande problema da grande maioria das empresas que tem problema tributário, é a contabilidade mal feita, né? Então, muitas vezes, a empresa não tem aquela atenção ao setor contábil, né? Às vezes até por contenção de despesa e tal, e não contrata profissionais competentes para poder trabalhar na área. E muitas vezes, quando chega, o estrago já está feito, né? E vai contratar um advogado para tentar fazer uma defesa numa seara administrativa, uma defesa numa seara judicial, né? E por diversas vezes o advogado consegue o êxito, né? Porque muitas vezes a mão do Estado, quando eu estou falando do Estado cobrador, o Estado, a mão é muito pesada, né? Então muitas vezes se consegue reduzir, se consegue alguns tipos de nulidades, né? Através da legislação pertinente. Eu vou chamar um novo intervalo, vamos ver mais uma matéria que a gente produziu em função do anuário e vamos continuar falando de imposto e falar também de questões que envolvem o julgamento desses casos. Estou falando de CARF, por exemplo, uma polêmica muito recente, acho que mexe muito com o universo que você atua. Daqui a pouco a gente volta. Vamos agora a um rápido intervalo, no próximo bloco você vai saber quais os maiores contribuintes do ISS aqui em Fortaleza. Eu continuo a conversar com o tributarista Pedro Jorge Medeiros. Até já. Vertical SA. Apoio Cultural. Apivida. Faz bem para sua empresa. Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e Abolição. E Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apivida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apivida. A gente faz bem para a sua empresa. Apivida, saúde e odontologia. Quem quer crescer, vem pro Sebrae. Confira algumas opções imperdíveis de 12 a 23 de setembro e faça das capacitações do Sebrae o grito de independência da sua empresa. Gestão de vendas, chefia e liderança 1, administração de conflitos, planejamento estratégico e gerenciando a pequena empresa com sucesso. Capacitação Sebrae, o melhor para a sua empresa. Na hora de comprar seu carro novo, faça as contas. Na Newland é mais negócio. Etios Et por 40.990, mais 36 parcelas de 499 com taxa 0,99 e bônus de até 1.500 no seu usado. Hilux 2016 diesel 4x4 top de linha. Últimas unidades, preço de nota fiscal de fábrica. E toda a linha Corolla com taxa zero. Aproveite! Na Newland é mais negócio. Newland, Toyota por excelência. Trem Bala, de segunda a sábado, aqui
Atenção, povo, tem que ver. Agora, passa adiante. Trem Bala. Apoio cultural. Faça mais pausas e vá curtir a vida. Com Cachaça 51 é sempre uma boa ideia. Um brinde a você. Beba com moderação. O povo, você presente. Vertical SA. Apoio cultural. Apivida. Faz bem para sua empresa. Newland. Toyota por excelência. Washington Soares e abolição. E Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Estamos de volta com o Vertical SA. E agora, na segunda matéria da reportagem da série especial do Anuário do Ceará, a gente continua a falar sobre ISS. Quem são os maiores contribuintes desse imposto aqui em Fortaleza? Você vê agora. Utilizar os mais diferentes serviços e exigir a nota fiscal, o consumidor acaba pagando, entre outras taxas, o ISS, Imposto sobre Serviço. As empresas, por sua vez, são responsáveis por recolher cada tributo e repassar aos cofres públicos. O Imposto sobre Serviço é um imposto municipal e o que a gente tem observado ao longo do tempo é que aquelas cidades em que o setor de serviços tem uma relevância muito importante, ele tem uma contribuição significativa para as finanças municipais. Fortaleza é uma cidade que tem o serviço e o comércio, o setor e comércio e de serviço, que é o setor terciário da economia, como o mais significativo e importante, que contribui nas finanças municipais como o percentual relativamente maior. Diante da relevância do imposto para os cofres municipais, o Anuário do Ceará publicou a lista dos maiores contribuintes do ISS na capital. De acordo com a Secretaria de Finanças do município, a Unimed Fortaleza lidera o ranking. Hoje, para você ter uma ideia, a Unimed Fortaleza recebe de contraprestações de mensalidade dos nossos clientes em torno de 1 bilhão e 200 milhões. E nós recolhemos ao ISS 5 milhões e 700 mil reais, né? Principalmente seriam as contraprestações das mensalidades dos nossos clientes, mas também uma parcela, uma margem dessa contribuição de mensalidades, mas também serviços que nós oferecemos na nossa rede. A gente nota que, através desse recolhimento, desses valores, existe uma contribuição da Prefeitura, através de ações, para a sociedade de maneira geral, para a cidade de Fortaleza. Eles têm, evidentemente, uma importância muito grande na contribuição de tributos. Tem um impacto significativo para permitir, por exemplo, investimentos públicos, porque é uma fonte de financiamento importante para financiar o investimento municipal. Em segundo lugar no ranking dos maiores contribuintes está a Condax, empresa atuante na prestação de serviços de contact center com mais de 75 unidades na América Latina. Em Fortaleza, a empresa é referência no atendimento aos clientes da operadora de telefonia Oi. A importância do segmento de serviços para a economia não é uma realidade apenas local. Hoje esse setor praticamente comanda grande parte das economias no mundo, né? Porque há uma demanda muito grande por serviços de saúde, serviços gerais de transporte, de transferência de encomenda, enfim, uma série de atividades que demandam ações de serviço. O Banco do Brasil ocupa a terceira posição no ranking. Presente em Fortaleza há 103 anos, apresentou mais de 50% no crescimento dos últimos 10 anos. O alto índice de repasse de ISS se dá em função principalmente dos serviços de financiamento de veículos, imóveis, obras de infraestrutura, educação e linhas de crédito. Mesmo com a importância dos grandes contribuintes, outros prestadores de serviços também fortalecem a economia da cidade com o recolhimento do ISS. Isso não quer dizer que, por exemplo, outras atividades e outros setores possam contribuir também, como de fato ocorre, né? E essa contribuição é relevante porque ela fortalece as finanças do município.